Então, pessoal, bom dia. Hoje vamos apreciar a apresentação do aluno de iniciação científica Eric Hatz, da Universidade Federal do Maranhão, que vai conversar com a gente sobre calibração das curvas de força, limpeza e substrato, aplicada à microscopia de força atômica. Eric, bom dia. Pode iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. Certo? Como a professora já me apresentou, né, me chamo Eric Rafael e o seminário, né, da vez agora, o foco é da calibração das curvas de força, principalmente da limpeza, né, dos meus substratos e também a influência de fazer essa calibração das curvas de força em substratos diferentes. Então, em um primeiro momento, né, fazendo uma pequena introdução, de logo adianto que este seminário é o compilado, né, de uma investigação, de umas coisas que eu fui pesquisando em sites, fóruns, manuais, perguntando também para a professora Luciana e tendo também algumas conclusões, né, que eu espero que acabem ajudando, né, quem está assistindo esse seminário e também esclarecer não só para você, mas também para mim, né, que também não tenho uma experiência tão boa e espero melhorar essa experiência com o equipamento, o AFM, certo? Então, é óbvio que quando você se trata de uma pesquisa, né, uma coisa experimental, você precisa ter uma boa calibração, porque no seu equipamento, você tendo uma boa calibração, você tem um bom parâmetro. Tendo um bom parâmetro, você consegue ter dados mais confiáveis. Os seus resultados são mais confiáveis. Dessa forma, se você não conhecer corretamente ou então não ter uma base muito boa de como é feita a calibração do seu equipamento, acaba tendo assim uma introdução de erros, né? Então, visando esse esclarecimento da metodologia de calibração, né, almejando esses dados confiáveis, principalmente no caso, o objetivo aqui é a calibração do microscópio de força atômica, né? Eu vou tentar, né, passar para vocês as informações que eu andei pesquisando em artigos, sites, fóruns, sobre a calibração das curvas de força, dando um foco muito grande na limpeza do substrato e nessas curvas de forças em diferentes substratos. Né? Então, fazendo uma pequena introdução aqui à microscopia de força atômica, né? Ele é um equipamento, né, que é uma técnica de varredura por sonda, né? E para a gente falar a origem do AFM, vamos primeiramente falar do microscópio de varredura de tunelamento, né? Que ele foi primeiro citado em um artigo, né, Physical Review Layers, e quando ele começou a ser produzido a nível industrial, né, as pessoas adquirirem para fazer os seus experimentos, tinha uma determinada limitação, né, que tanto a amostra quanto a ponta, eles deveriam ser condutores. Então, visando essa superação dessa barreira, né, essa limitação, foi criado em 1986 o microscópio de força atômica. Então, o funcionamento desse equipamento, como podemos ver no próprio nome, né, ele mede as forças interatômicas entre a sonda e a amostra, né, forças elétricas, forças de Van der Waals, etc. E a configuração que essas forças vão se formar, a configuração desse sistema é de acordo com o potencial de Lennard-Jones, que é essa imagem que temos aí à direita, né? No caso, temos um gráfico de força pela distância, certo? De maneira que abaixo do eixo de distância temos as forças atrativas e acima do eixo de distância temos as forças repulsivas, né? Que conforme a distância vai ficando cada vez menor, vai atuando as forças interatômicas, no caso, predominantemente as forças atrativas, e no instante que a sonda toca a minha amostra, a região de contato, que é esse pico aqui embaixo, começa a atuar as forças repulsivas e o gráfico começa a subir, certo? Então, vocês vão ver esse tipo de comportamento muito presente no seminário, principalmente lá no final, né? E vocês vão observar que sim, realmente essa é a configuração das curvas de força. Continuando ainda o funcionamento, como é que eu vou medir as forças interatômicas? Como é que é feita essa medição? Essa medição é feita através da deflexão do meu cantilever. O cantilever, no caso, é
a sonda que eu disse anteriormente, de maneira que eu vou incidir um laser em um conjunto de espelhos e esse laser ele é projetado no meu fotodetector, né, como mostra a imagem à direita. Porém, aqui temos a primeira sacada, o primeiro grande lance, que como é que eu vou medir a minha força, né? Se o que eu estou detectando, né, o sinal que eu estou detectando é uma coisa medida em volts, certo? Não somente isso, como é que eu vou ter essa configuração de deflexão por meio da lei de Hooke se eu não tenho a minha constante de mola? Então eu tenho duas constantes que eu não sei qual que, eu não sei os seus valores, né? Eu não sei tanto essa proporcionalidade, né, entre deflexão e voltagem e também da minha constante de mola. Então, é aí que é nos introduzido o conceito de sensibilidade, no caso a sensitivity, que é o quanto o meu cantilever ele vai deflexionar a cada volt aplicado. Então, as curvas de força, a calibração das curvas de força, a sensibilidade tem um papel muito, mas muito importante para calibrar o equipamento do FM justamente por conta disso, certo? Porque o que você está detectando é uma voltagem e você quer calcular as forças através da deflexão do cantilever. Então, para você determinar, por exemplo, a sua constante de mola, você precisa ter um bom parâmetro de sensibilidade. Então, seguindo os manuais do equipamento da Brooke, que é o equipamento que temos lá no laboratório de biofísica da UFMA, certo? De primeira, temos que o manual diz que temos que usar um substrato infinitamente rígido, mas não somente o manual da Bruker. Fui ver em outros sites, né, de outros equipamentos de outras empresas, como por exemplo a NanoSurf, e eles realmente, né, falam que precisa ser um substrato infinitamente rígido. A Bruker ela fala que temos que usar a Safira, né, que tem uma constante de mola maior do que 200 newtons por metro. E o experimento que você vai selecionar no seu equipamento, no seu software, né, é as propriedades mecânicas, quantitativo nanomecânicas, o peak force, né, dessas propriedades nanomecânicas em ar. Né? E o scan size ele vai ser zero. Por que o scan size vai ser zero? Porque eu quero apenas medir uma curva de força. Eu não quero varrer nada, apenas medir a curva de força. Então, você dá o engage, você bota o seu equipamento para funcionar, e no instante que ele começar a varredura, você imediatamente coloca no modo ramp, né? Que é para obter essas curvas de força. Você ajusta os seus parâmetros. Esses parâmetros aqui são dados no manual da Brooker, de maneira que você vai selecionar depois o ramp single, né? A fim de obter uma única curva de força. Você vai obter essa curva de força, que é essa imagem aqui na direita, e observe que essa curva de força está com uma configuração desse gráfico que eu disse anteriormente, né? De maneira que você vai puxar arestas, excursores nas laterais do seu mapa, da sua curva de força, e colocar duas arestas, entre duas arestas, essa parte inclinada, essa inclinação da sua curva. Por que, que eu tenho que colocar as duas arestas nessa parte inclinada? Porque essa parte inclinada, ela vai de acordo com a lei de Hooke, né? Esse regime linear, certo? Então, tem que colocar esses dois cursores, né? Entre esses dois cursores tem que ter essa parte linear. Então, você vai em comandos e adquire a sua sensibilidade. Então, agora vem a grande questão do seminário em si, que por mais que você siga todos esses passos aqui dados no manual, coloque esses mesmos parâmetros, sempre vai ter determinado erro, né? E como eu disse anteriormente, se tem erro nas minhas calibrações, as medidas que eu vou fazendo vão tendo dados não confiáveis. Então, chegamos a nos perguntar o que estamos fazendo de errado. Se eu estou seguindo passo a passo do manual, então por que as coisas não estão dando certo? Certo? Não somente isso, como também podemos pensar qual a melhor metodologia para fazer esse tipo de calibragem. Então, visando essa última pergunta, né, fui investigar algumas coisas e, como eu disse anteriormente, né, no caso, com um enfoque muito grande da limpeza do substrato e também das curvas de força. Então, falando da limpeza nesse terceiro momento, né, essa aqui é uma imagem muito que eu ri muito quando eu vi essa imagem, porque essa foto aí foi tirada no nosso laboratório
E essa imagem que está tendo aí no computador é a imagem da safira, do substrato que usamos para fazer a calibração da curva de força. E como vocês podem ver, ela está extremamente contaminada. Não só contaminada, como ela tem uma ponta quebrada depositada na sua superfície. Então imagine a quantidade de introdução de erros que você vai ter quando você usar esse substrato dessa forma que ele está para poder calibrar as suas curvas de força. Então, é óbvio que essa contaminação depositada nesse substrato vai ter uma contribuição nas suas curvas de força. Alterando-se os dados, eles não vão ficar confiáveis. Né? Então, aquele caráter, aqueles valores que você tem na sua curva de força, eles não vão estar fidedignos, porque vão ter contribuições, vai ter uma força de adesão, como por exemplo, de rugosidade, por conta da contaminação. Não é do meu substrato, é contaminação, é material orgânico, material inorgânico, que acabou sendo depositado na minha superfície. E esse é um dos principais problemas, como a professora Luciana falou anteriormente, certo? Então, temos que a limpeza é uma coisa fundamental, mas não é simplesmente limpar. Temos que ter uma atenção cuidadosa, porque dependendo do substrato em que eu vou fazer a minha calibração, eu tenho que pensar primeiro nas propriedades do meu substrato. E isso é muito interessante e eu vou retomar isso um pouco mais lá na frente, quando eu fizer algumas conclusões a respeito dos métodos de limpeza na safira, né? Então, temos que buscar, sim, o melhor tratamento possível da limpeza do meu substrato, né? No caso, como temos a safira e usamos a safira normalmente no laboratório, fui investigar na literatura se eu achava alguma coisa referente a isso. Na verdade, tudo começou, né, com caracterização da safira, porque eu tinha achado em um artigo que a safira ela tinha domínios hidrofóbicos e hidrofílicos, certo? E isso despertou a minha curiosidade, principalmente devido ao último seminário que eu apresentei de nanotribologia, né, que falava muito sobre hidrofobia e hidrofobia e hidrofilia, certo? Então, eu acabei achando um artigo que esse artigo ele testa diversos métodos de limpeza na safira e foi vendo através de imagens do AFM o desempenho de cada método de limpeza, certo? E fazendo aqui uma pequena retratação, né, em relação ao seminário passado, que eu pensei, né, e tentei transmitir isso para vocês, que se a minha superfície ela é hidrofílica, então ela vai ter uma adesão muito grande, né, vai ter esse nível de adesão acrescentado. Porém, para a gente falar isso, temos que olhar o ângulo de contato. Isso foi uma coisa que eu fui entendendo conforme eu fui fazendo esse tipo de pesquisa. Porque se o meu substrato ele é hidrofílico e tem um ótimo ângulo de contato, isso é fundamental para fazer a limpeza do meu substrato. Então, isso é uma coisa boa, certo? Então, quando a gente for analisar se a superfície é hidrofóbica e hidrofílica, temos que tomar muito cuidado e não olhar somente para esses dois nomes. Olhar também para o ângulo de contato, para outras propriedades da superfície do meu substrato. Então, como eu disse anteriormente, o artigo ele testa várias técnicas de limpeza, né, e faz uma análise da superfície, né, fazendo medição do AFM, ângulo de contato, certo? E o foco é a remoção de contaminantes, seja ele orgânicos e inorgânicos, certo? Então ele testa as soluções químicas, luz ultravioleta e irradiação de plasma. Então, começando o método de limpeza, o método de limpeza que foi testado, né, de primeiro momento, foi o método do RSA, que é um método padrão de limpeza para substrato de silício. E ele consiste em 3 etapas. Fazer uma deposição por imersão do meu substrato em solução de SPM, SC1 e SC2. E a duração, tipo, as condições em que eu vou submeter esse tipo de processo de imersão, eles são idênticos para cada uma dessas etapas, que é a duração de 20 minutos em 80 graus Celsius, e depois enxaguar, em água deionizada, né, que é a água sem minérios em sua composição, e depois secar em gás nitrogênio. Então, o resultado disso, né, a imagem do AFM, que é essa imagem A que vocês estão vendo na sua direita, demonstra que as amostras elas foram limpas, né, de determinada forma,
mostrando baixo ângulo de contato de 5 graus, né? E também baixo teor de carbono, né? Que é materiais orgânicos de 6 a 7%. E nenhum contaminante volumoso foi encontrado. E uma das coisas muito importantes para você se analisar se a superfície da sua safira, da sua amostra de safira, ela foi limpa, é observar os arranhões de polimento que tem na superfície da safira que ela foi adquirindo no processo de criação do substrato, né? Não somente isso, como você também vê a estrutura de degraus e terraços, né, em escala nanométrica. Isso é muito importante, isso é um dos principais parâmetros que também eu vou falar um pouco mais lá na frente, né? Então, ampliando essa imagem, a imagem A, né, em 200 nanômetros, vemos que a estrutura do terraço e degraus era visível apenas de forma ocasional, né? No caso, a maioria dos casos em que iam se investigando essas regiões nanométricas, a fim de observar esse tipo de degraus e terraços, não eram encontrados em todas as vezes, ou então na maioria das vezes, né? E que as estruturas com menor quantidade de materiais estranhos poderia ser encontrada apenas de forma ocasional, certo? Então, como vocês podem ver aqui na imagem B e na imagem C, essa estrutura de degraus e terraços, né, na imagem B ela fica mais nítida, enquanto na imagem C não fica tão nítido assim, talvez nem apareça. Então, esse método de RCA apresentou esses resultados e o artigo também testou 12 tipos de soluções aquosas, né? Seja eles solventes orgânicos, ácidos, bases e também detergentes aditivos. Então, indo para essas soluções aquosas, que é apenas uma única etapa, porque o método RCA ele é composto de 3 etapas. Então, o foco agora são soluções aquosas de apenas uma única etapa. Então, a imagem E e a imagem F são solventes orgânicos e soluções de detergente. E como podemos ver, na imagem da superfície da minha safira de 2 micrômetros, temos um grau muito grande de contaminação. E não conseguimos nem ver os arranhões de polimento. Então, descarta logo essas duas soluções para a limpeza da safira. Na imagem I, temos que a safira foi limpa com água quente, a solução régia, né, que é uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico de forma bem concentrados, né? E também conseguimos ver um grau de contaminação. Temos também as soluções de aquosa de etanol, isopropanol, acetona, isso é muito importante porque estávamos limpando a safira com acetona no nosso equipamento, detergente e uma combinação do ácido sulfúrico com ácido nítrico, né? E os resultados é um notável ângulo de contato e contaminação, né? Então, a sequência das soluções aquosas que tem nesse item desse slide segue a sequência dessas imagens. No caso, o etanol é a imagem A, o isopropanol é a imagem B, a acetona é a imagem C, o D é o detergente e o H é a mistura dos ácidos, certo? Então, podemos ver que de todas elas temos sim um grau de contaminação notável, né? Podemos ver essa contaminação, mas o foco aqui que eu quero que vocês percebam é na imagem C, que é a imagem da safira. Então, quando a gente coloca a safira na acetona, ela não está de fato limpando bem a superfície da safira. Então, esse artigo ele mostrou, né, que o procedimento que estávamos fazendo para limpar a safira com acetona não era tão correto assim, quando esperávamos que seria. Certo? E também foi testado a solução do apenas o ácido sulfúrico, né? E acabou apresentando um nível baixo de contaminação, ângulo de contato, mas muito material particulado foi encontrado, que é essa imagem CG aqui, certo? E lembra do método do RCA, que consistia em 3 etapas, né? Foi testado cada etapa separadamente em uma amostra diferente para ver o que cada uma dessas soluções elas iriam apresentar no meu substrato, né? E temos que da imagem J até a imagem L, temos que foram as soluções, elas separadas, certo? Respectivamente, os melhores resultados, né? Em comparação a todas as outras soluções aquosas. Então, de soluções aquosas, o SC1, o SC2 e o SPM tiveram os melhores resultados, os melhores desempenhos, mas ainda assim não é aquele grau de limpeza perfeccionista que queremos para calibrar as nossas curvas de força. No caso, de maneira a ter uma
menor influência possível de erros na calibração do meu equipamento, a fim de obter o melhor parâmetro possível. Então, saindo dessas soluções aquosas e indo para a luz UV e de plasma, a fim de fazer uma modificação da superfície, entre aspas, porque o que nós queremos mesmo é uma remoção eficaz de contaminantes orgânicos e materiais inorgânicos, que esse é uma coisa que a luz UV e o plasma podem fazer. Temos um grande porém, né? Que eles falham em remover materiais particulados inorgânicos, mas visando essa falha, foi feita uma pré-limpeza a fim de diminuir esses materiais particulados inorgânicos, certo? Que no caso foi fazer esse processo de imersão, né? Antes de colocar sob irradiação UV ou colocar no plasma, em ácido nítrico, ou então no método RCA para queda de limpeza de substrato de silício. Então, falando primeiramente do tratamento de luz ultravioleta, ele foi pré-limpo, a amostra, a safira foi pré-limpa, por imersão no ácido nítrico por 12 horas. E pôde ser observado que o ângulo de contato caiu de 50 graus para 10 graus. E o conteúdo de carbono, né, o material orgânico, caiu consideravelmente após 30 minutos, em que a amostra estava sendo submetida à irradiação de luz ultravioleta. E que com o tratamento prolongado, o ângulo de contato caiu para 8 graus, enquanto o teor de carbono também foi caindo. Só que temos um porém aqui. Os degraus de superfície mal podiam ser reconhecidos. E conforme mais tempo a minha amostra ia ficando submetida à luz ultravioleta, mais material particulado iria ficando depositado na minha superfície. Então, por mais que eu coloque a amostra em maior quantidade de tempo sob o efeito da irradiação da luz ultravioleta e vai tirando esse teor de carbono, mais material inorgânico vai aparecendo na superfície do meu substrato, né? Então, talvez a falha tenha sido no processo de pré-limpeza. Então, foi testado o método RCA, só que não teve nenhum tipo de alteração nos dados consideráveis, certo? Porém, uma coisa muito importante de se notar, né, é que esse maior tempo de exposição aos raios ultravioleta, os degraus dos terraços eles podiam ficar cada vez mais nítidos, como mostram essas imagens aqui que eu estou passando o mouse nesse momento. Eles vão ficando cada vez mais nítidos. Porém, muito material particulado foi sendo encontrado nessa superfície, tanto na superfície de 2 micrômetros, né, tanto nas imagens de 2 micrômetros, perdão, tanto nas imagens de 200 nanômetros, né, a fim de observar esses terraços, esses degraus, né. Então, apesar de a gente conseguir saber essa distinção, né, conseguir distinguir esses degraus dos terraços com maior exposição de luz ultravioleta, ainda assim tem muito material particulado. E fica aqui o meu descontentamento, certo, em relação ao tratamento de luz ultravioleta, porque enquanto eu li esse artigo, eu estava depositando a minha fé nesse método, até porque, se eu não me engano, temos um equipamento para luz ultravioleta lá no laboratório. Então, fica aqui meu descontentamento pessoal. Agora, vamos tratar da limpeza através do tratamento com plasma, né? Então, de maneira análoga, a pré-limpeza foi feita por imersão no ácido nítrico por 12 horas. E tem uma coisa muito boa em relação ao luz ultravioleta, né? Em comparação, que o ângulo de contato ele caiu de 50 e foi para 8 graus. E que, com o tratamento prolongado, como de 5 a 10 minutos, o ângulo de contato caiu para 5 graus. Então, nesse quesito, o tratamento de plasma foi melhor do que o tratamento de luz ultravioleta. E o teor de carbono caiu de 22% a 18% após o tratamento de um único minuto. Porém, né, como nem tudo são flores, os degraus da superfície mal podiam ser reconhecidos mesmo após 10 minutos de tratamento com plasma. E muito material particulado residual, né, material inorgânico, ainda estava depositado na superfície. Então, acabo dizendo que o plasma teve um resultado pior, né, do que a da luz ultravioleta. Certo? Porém, esses resultados são de tratamento com a pré-limpeza do ácido nítrico. Com o do método RCA,
a gente não teve muita alteração nos dados do ângulo de contato e teor de carbono, porém os degraus do terraço eles podiam ficar cada vez mais distintos. Então a gente tem que, conforme a gente vai usando esse método do RCA, é, essa configuração, essa estrutura do degrau do terraço, eles vão ficando cada vez mais nítidos. E observando isso, né, o artigo ele propõe um método baseado nesse RCA, porque ele acabou sendo observado o efeito desempenho das etapas da proporção desses reagentes do SC1 e do SC2, né, que são soluções do método RCA. Então, visando esse de proporção, né, e que conforme você vá usando esse método RCA, você vai tendo esse degraus de terraços cada vez mais observáveis. O artigo ele propõe, né, um método baseado no RCA, de maneira que ele foi testando as proporções, né, desse método, ele foi testando até chegar numa proporção ideal para essa limpeza, de maneira que se você aumenta ou você diminui, a sua superfície acaba ficando irregular, não fica muito bem, certo? Então acaba tendo um efeito contrário, digamos assim. Então temos aqui, isso aqui é basicamente uma receita do novo método, certo? Que como vocês podem ver é muita coisa, são 5 itens, né? São 5 passos que você deve seguir, e isso é uma coisa que eu vou ressaltar quando chegarmos nas conclusões desse método de limpeza, né? Que acabei pensando enquanto montava esses slides, né, do porquê essa etapa de limpeza da safira ter esses passos tão grandes, né, e com tempo de duração às vezes tão grandes também, como por exemplo o primeiro que você tem que colocar por 12 horas na primeira solução, e você tem que colocar por imersão a sua amostra em 5 soluções aquosas, o etanol, o detergente, né, uma solução de detergente, o SPM, o SC1 e o SC2, né? Onde, tirando o etanol que você tem que colocar por 12 horas em temperatura ambiente, a solução de detergente, o SPM, o SC1 e o SC2, você tem que colocar ele de 20 a 30 minutos, né? No caso, 30 minutos a solução de detergente e o SPM, o SC1 e o SC2 em 20 minutos, né? Todos eles em 80 graus Celsius, né? E depois secar, e depois enxaguar com água ionizada e secar com nitrogênio de alta pureza, a fim de remover, né, os resquícios dessas soluções e então partir para a próxima etapa. Então, temos aqui um passo assim, muito grande, certo? É uma coisa que eu vou voltar nisso, dar uma ênfase maior nesse tipo de processo um pouco mais lá na frente. Então temos aqui o resultado desse novo método de limpeza e foi o melhor possível de todos os métodos, das 12 soluções aquosas, de irradiação UV e de plasma foi o melhor de todos eles, de maneira que o ângulo de contato e teor de carbono foram os mais baixos possíveis em comparação a todos os outros métodos testados, e que a análise revelou tanto os arranhões, né, tanto os arranhões de polimento da minha safira no seu processo da formação do meu substrato, como também a estrutura de degraus e terraços, que não eram mais achados de forma ocasional. E ampliando mais essa imagem, que é essa imagem de 45 nanômetros, isso fica cada vez mais visível, essa estrutura de degraus e de terraços, de maneira que essa linha tracejada aqui no gráfico D, né, deu que essa análise dessa linha, a altura dessas etapas é de 0,2 nanômetros, e que é um excelente dado que vai de acordo com a distância entre dois oxigênios planos adjacentes, que é de 0,21 nanômetros, né? E que uma coisa muito boa de se notar é que com maior tempo de imersão nas etapas 5, 4 e 5, que é o de colocar a minha amostra no S1 e no S2, como por exemplo 40 minutos, a minha superfície vai ficando cada vez mais irregular. Então, além da proporção, o tempo também é muito crucial para poder você não ter um efeito contrário da limpeza no seu substrato. Então, chegamos nas conclusões aqui, temos que as soluções aquosas, elas não foram satisfeitas.
e que as soluções aquosas, no caso, tirando o novo método, as soluções aquosas não foram satisfatórias. E que a irradiação de luz UV faz o substrato obter mais contaminantes inorgânicos conforme o tempo passa, conforme ele vai ficando cada vez mais submetido a essa irradiação UV. E que o plasma obteve dados melhores quando tratados anteriormente com o método RCA, né, a limpeza do método RCA. E que o novo método baseado no RCA obteve melhor desempenho de todos os outros métodos, né, como foi visto anteriormente nas imagens do AFM. Então, fazendo uma pequena conclusão sobre a safira, que eu acho muito importante dizer sobre isso, do como diabos, como que catapimbas a safira adquire tanta contaminação muito rápido. E isso se dá ao fato das condições que, em condições iniciais, a superfície da safira ela se torna hidroxilada, né? Que no caso ela vai receber hidroxila, seja por adição ou substituição, subtração no caso, muito rapidamente, de maneira que a superfície ela vai ser muito fácil contaminada por causa dessa alta atividade de grupos de hidroxila, né? Que é esse radical aqui de OH asterisco, no caso, é uma coisa ionizada, de maneira que ele vai fazer ligações e conforme eu fui montando esses slides, percebi que essas ligações possivelmente podem ser de pontes de hidrogênio, que é uma ligação muito forte, com materiais estranhos no ar, né, seja orgânicos e inorgânicos. Então, esses contaminantes eles vão sendo acumulados na superfície, tornando a mesma menos hidrofílicas. Lembra daquilo que eu disse lá no começo, antes de começar esse terceiro momento das limpezas, que a superfície ela ser hidrofílica e ter um baixo ângulo de contato é crucial para o melhor desempenho da minha limpeza. Então, se a minha safira ela está tendo esse alto grau de contaminação, tornando a superfície menos hidrofílica e com um ângulo de contato não muito bom, é óbvio que a limpeza ela não vai ter um ótimo desempenho. E isso pode ir de encontro aos domínios diferentes da superfície da safira, de maneira que, se eu tenho muita contaminação ali, pode acabar tendo essa variação de fase, né, de domínios, onde eu vou ter partes hidrofílicas e partes hidrofóbicas, certo? Então, é muito importante as propriedades do meu substrato. Visando esse tipo de propriedades, visando essas características, né, da safira, fica ainda mais óbvio o porquê do novo método ter essa gigantesca etapa. Por isso que eu queria dar ênfase nisso, né, nesse gigantesco processo de limpeza em relação à safira. Porque se ela tem essas propriedades, se ela tem essa dificuldade de remover materiais contaminantes, né, então é óbvio que ela vai requisitar um tipo de limpeza muito mais específico, muito mais trabalhado, certo? Então, como eu disse anteriormente, os critérios para você analisar esse tipo de limpeza que você faz na sua safira, né, no caso, que está sendo tratado aqui, é observar esses baixos níveis de materiais orgânicos e contaminantes particulares, que são os inorgânicos, observar na superfície a distinta característica da estrutura degrau terraço e também a superfície cortada pelo polimento na hora que a superfície foi adquirindo conforme foi fazendo o polimento do seu processo da formação do seu substrato. E uma coisa interessante aqui, que também vai de conta com o último seminário que eu apresentei de dinâmica e biologia, é que fazer esse teste de limpeza na safira com uma solução de piranha, que é uma solução que leva ácido sulfúrico, água e peróxido de hidrogênio. Então, passando desse tipo de limpeza, né, esclarecendo tudo o que li no artigo que fala sobre, que teve esse foco, né, vamos agora para a parte dos substratos, né, em que eu fiz uma pequena brincadeira e que foi a parte que mais fritou o meu cérebro na hora de fazer esses slides, na hora de fazer todas as contas. E espero muito que vocês me ajudem, porque está muito confuso isso. Então, fazendo uma pequena recapitulação, né, precisamos de uma superfície rígida o suficiente para fazer essa calibração com a curva de força, e que fazendo essa calibração errada, de maneira que eu vou ter contaminantes, eu vou ter parâmetros que não estão corretos, eu vou ter erros nas minhas curvas de força. E isso não é só um problema nosso do laboratório de biofísica, mas também um problema geral para quem usa equipamento do FM,
Tanto que em fóruns, o que você mais vê também é pesquisadores perguntando sobre esse tipo de calibração, né? Se eles estão fazendo alguma coisa de errado, usando substrato como, por exemplo, da safira, que eles estão fazendo esse mesmo processo que o manual ele explica como fazer, né? O manual do equipamento, e por mais que ele siga esses passos, acaba tendo curvas de força não muito desejáveis, né? Então esse é um problema geral. Então eu fiz uma pequena brincadeira, certo? De pensar em substratos diferentes. No caso, eu vou obter curvas de força em substratos diferentes. Que essa ideia me veio fazendo essas investigações em alguns fóruns, né? Então veio uma proposta na minha cabeça que no instante que eu pensei nisso, eu mandei mensagem para a professora Luciana, que é essa personalização da calibração das curvas de força, de maneira que, dependendo do cantilever que eu for usar, vai requisitar um substrato diferente na minha calibração das curvas de força. Isso é apenas uma ideia que veio na minha cabeça, e que, através disso, né, que eu fui testar diferentes tipos de substrato, certo? De maneira que, com uma mesma ponta, eu vou testar esse processo de calibração, né? Inicialmente seria em 4 substratos, a safira, a sílica, o HUPG e no vidro, só que não deu tempo de fazer esse teste no vidro, devido a alguns empecilhos, certo? Como, por exemplo, queda de energia no prédio do laboratório, mas eu consegui fazer, né, na safira, na sílica e no HUPG de maneira a adquirir 5 curvas de força para poder tirar uma média, variando assim o ramp size. O que seria esse ramp size? Seria essa altura, né, em que a ponta ela sobe e ela desce e ela sobe, de maneira que, conforme eu vou diminuindo essa altura do modo ramp, né, eu vou ter uma maior quantidade de número de interação do número, eu vou ter uma quantidade maior de pontos que está ocorrendo a interação, né, entre a ponta e a minha amostra. Então, usando o cantilever que foi a SCM Pitch, né, com uma constante de mola de 2,8 newtons por metro, um tip raios, né, de 28 micrometros, obtive as curvas de força, né, seguindo essa lógica que eu disse anteriormente, e calculei a sensibilidade não só com diferentes ramp sizes, né, e também diferentes substratos, mas também na curva de aproximação e na curva de retração. Isso foi o que mais fritou a minha cabeça. E então adquiri os meus dados de sensibilidade, e a fim de comparar, né, para ter uma coisa boa para comparar, eu fiz um cálculo de estatístico do coeficiente de variação, né, que é o CV, de maneira que esse coeficiente de variação ele vai medir o quanto os meus dados eles estão distantes da minha média. Então, se eu obtive 5 valores de sensibilidade devido às 5 curvas de força, eu vou analisar o quanto esses 5 valores de sensibilidade eles estão distantes da média obtida por essas 5 forças. De maneira que, quanto menor esse coeficiente de variação, mais homogêneo, mais muito bem dispersos, homogêneos vão ficando, mais homogêneos os meus dados eles estão em comparação à minha média. Então, obtive a curva de força na safira, né? E como vocês podem ver, a característica dela não está muito boa, de maneira que ela tem uma adesão gigantesca, que é óbvio que eu vou atribuir isso a contaminantes, certo? De primeiro momento, coloquei o ramp size de 160 nanômetros e obtive o meu valor de sensibilidade na aproximação, né? E calculei meu coeficiente de variação. Na retração também obtive meu valor de sensibilidade e também calculei o CV, certo? Daí então, baixei o ramp size para 150, a curva de força continua tendo essa cara horrível, e obtive também os valores de sensibilidade da aproximação e da retração, adquirindo os coeficientes de variação de cada um. Se eu fosse comparar apenas esses dois, podemos ver que está tendo um aumento, né? Conforme eu vou diminuindo meu ramp size, os meus dados vão ficando cada vez mais dispersos em relação à minha média, certo? Então, acredito que isso não seja uma coisa muito boa. E já como eu diminuo ainda mais o meu ramp size para 130 nanômetros, né, obtendo os valores de sensibilidade tanto para aproximação e retração, eu posso ver que o valor do CV de cada um deles
continuou essa tendência de aumentar, né? Certo que a da aproximação teve valores bem menores do que da retração, só que isso é uma coisa que eu ainda acho que é muito cedo, pelo menos agora, para se tirar uma conclusão. Então, antes de falar que a aproximação é melhor do que a retração por causa do cálculo do CV, vamos olhar para os outros dados, certo? Para os outros dados dos diferentes substratos. Então, testei na sílica, no substrato de sílica, e o gráfico, a curva de força teve uma cara um pouco melhor da safira, né? Óbvio que a sílica ela também estava suja, até porque eu não submeti nenhum substrato a nenhum tipo de limpeza, né? Até porque eu queria ver como que seria a cara dessas curvas de força. E eu vou seguir esse mesmo padrão de ramp size, 160, 150 e 130, calculando a sensibilidade da aproximação e da retração. E como a gente pode ver que, muito diferente da safira, os dados iniciais do CV acabam sendo muito grandes, principalmente da aproximação. Então, enquanto da safira a gente tinha que o CV ele era mais baixo mais baixo na aproximação do que na retração, aqui já é o contrário, de maneira que eu vou diminuindo esse meu ramp size, acaba tendo aqui uma determinada diminuição na aproximação, no CV da aproximação, para esse valor de sensibilidade que foi calculado, né, a média, e também da retração, né, onde eu obtive a média e obtive o CV, de maneira que houve uma queda muito grande do CV da aproximação, mas também teve um aumento do CV da retração, né? Então você pode pensar, então a aproximação está mais nítida do que é a melhor possível, né, para calcular a sensibilidade. Só que aí vem o tiro no pé, porque eu baixei mais o meu ramp size em 130, né, seguindo o padrão como anteriormente, e o CV da aproximação cresceu praticamente em 5,5%, que antes não era nenhum, certo? Então, tipo, o que está acontecendo? O que catapinos está acontecendo? O que... Então, você consegue perceber o quanto isso fica um pouco confuso conforme você vai trabalhando, conforme você vai investigando, de maneira que, enquanto com o Ramp 130 o CV da aproximação aumentou muito, o da retração acabou diminuindo um pouco em comparação aos dados anteriores, né, que era de 1,35%, agora está 1,14%, certo? Então, partindo para o próximo substrato, né, temos HUPG. E a gente pode ver que a curva de força é muito melhor do que as curvas de força da sílica e da safira, certo? Só que, claro, as curvas de aproximação dos valores de sensibilidade de aproximação com ramp size de 160 nanômetros teve um valor muito alto, o valor de CV, enquanto da retração teve um valor baixo em comparação à da aproximação aqui no momento, mas em comparação a todos os outros, com ramp size 160, foi sim grande, certo? Só que eu fui diminuindo o ramp size e olha só, o CV da aproximação em relação à média obtida diminuiu muito, enquanto da retração também diminuiu, certo? E de novo vem aqui o tiro no pé, de maneira que diminui mais o ramp size e o CV da aproximação ele cresceu de novo. Então, tipo, é uma coisa irregular que a gente não consegue ter um determinado tipo de padrão, se realmente aumenta, se não realmente diminui. E isso vai fritando muito a cabeça, porque se esse CV não tem uma tendência, parece que conforme eu vou testando os parâmetros, os dados eles ficam mais dispersos, menos dispersos, mais homogêneos, menos homogêneos, certo? Então, não tem esse padrão, né? Então, não tem como achar uma coisa regular, principalmente aqui no caso da aproximação. E uma coisa muito interessante aqui da retração é que na HUPG ele seguiu essa tendência de diminuir, certo? Tanto que quando eu fui fazer esse teste aqui, iria fazer umas medidas com a Sara no laboratório de biofísica, e os melhores dados que eu achei que eu observei, né, que seria mais fidedignos para fazer a calibração da curva de força, seria esse do HUPG, da sensibilidade de retração, porque teve um melhor desempenho
dessa variação de dados obtidos, entende? Então, o WPG acabou tendo um determinado resultado muito melhor em comparação a todos os outros substratos, e que temos que prestar muita atenção nessas curvas de aproximação, que tem esse certo tipo de irregularidade. Então, antes de continuar com as conclusões, eu fiz um teste bônus, certo? Que acabei fazendo, assim, me deu algo que eu fui fazer esse teste aqui, com o substrato da sílica e com o cantilever da RTESPA 300, né? E com ramp size menor em comparação a todos os outros que eu tinha feito anteriormente, de 120 nanômetros. E olha só essa curva de força. A cara dela tá quase como se fosse uma curva de força perfeitamente elástica. E quando eu obtive essa curva de força, eu simplesmente fiquei maravilhado, mandei foto para a professora, comecei a mandar um monte de mensagem, porque foi uma coisa assim que eu pensei que eu nunca ia conseguir obter, por mais que eu limpasse o substrato, eu achasse uma superfície mais rígida possível, certo? E que o CV, né, eu calculei o CV, embora eu não tenha muita coisa para comparar com outros substratos, né? E o CV foi de 1,08%, né? Porém, eu posso comparar esse resultado dessa sílica com o resultado 130 com o outro resultado da sílica com com outro cantilever com resultado 130, né? E se a gente for analisar, apesar de ser resultados diferentes, teve uma diminuição, né, no valor do CV, que antes era 114 não, perdão, 1,14% para pitch, né, no substrato da sílica com ramp size 120, 130. Aqui com a RTESPA, o mesmo substrato, mas com ramp size um pouco menor de 120, teve um CV um pouco melhor. Mas o foco que eu queria dar aqui desse teste que eu fiz, de última hora, foi essa curva de força que teve uma configuração muito bonitinha. Achei muito legal apresentar isso para vocês. Então, as conclusões eu só sei que nada sei, porque isso fritou muito a minha cabeça, mas pensando aqui por mim, né, as minhas conclusões, espero que vocês depois me corrijam se eu estiver errado, ou então falem alguma coisa em relação a isso, porque é uma coisa que realmente vai ficando muito na minha cabeça, que conforme eu vou me aprofundando cada vez mais, as coisas vão ficando cada vez mais confusas. No instante que eu sento naquela cadeira para mexer naquele software, mais incógnitas vão surgindo na minha cabeça, mas referente ao teste que eu fiz, eu vi que a retração, os dados da retração de sensibilidade foram melhores da aproximação devido a esses valores de CV que possui uma menor irregularidade, né, como a gente foi ver na sílica e no HUPG, e do nada era 5, depois baixou para menos de 1, depois foi para 3, certo? Enquanto na retração não teve essa irregularidade tão grande, principalmente na HUPG, que fez essa tendência, teve essa tendência de diminuição conforme eu vou diminuindo meu ramp size. E que o HUPG obteve os melhores, no caso, né, valores de sensibilidade na retração, né? Teve uma digitação aqui, não é menores, é melhores. E que essa alta variação do CV, né, eu acabo atribuindo à contaminação. Como assim? Enquanto eu montava esse slide, né, eu fui percebendo que por que quando eu vou diminuindo meu ramp size, em algumas substratos como a safira e a sílica, o coeficiente de variação ele vai aumentando de forma considerável. Então eu pensei, né, eu lembrei no caso, que os dois substratos eles estão contaminados, principalmente a safira. Então, conforme eu vou diminuindo o ramp size de maneira a ter uma maior número de pontos na minha interação, a contaminação ela vai participar também, vai ter uma participação maior nessa interação. Por isso que os dados nas curvas de força ficaram cada vez menos homogêneos em relação à média obtida. Por isso que teve essa irregularidade. Certo? Essa foi a conclusão que eu consegui pensar em relação a esses dados dessa variação alta do meu coeficiente de variação. E também que os testes com a RTESPA acabam sendo promissores justamente por conta dessa curva de força que eu achei muito legal. E também dos dados do CV. E que não deu tempo para testar nos outros substratos, até porque no HUPG
o HPG está sendo usado para fazer outras medidas, né, do GC3M4, então não tinha como fazer esse determinado teste. Então, aqui estão as referências em que eu baseei essa apresentação. E obrigado se você chegou até aqui.